Meu nome é Elza da Costa Quintino da Silva. Eu nasci no dia 3 de maio de 1937 e depois foi mudada assim uma faixa de um ano para voltar, né? Aí aumentaram essa data. Materna era Zezé Joaquim da Silva. A minha avó, Antônia Rosa da Costa. Quando eu alcancei ele já era velho, viu? Quando eu alcancei. Trabalhar, fazia uma rocinha, né? Era no Ouro, município de Limoeiro. Meu avô era muito rico, do lado do meu pai. Era Capitão França. Casou 3 vezes e o meu pai era filho da última mulher do meu avô. Mas eu não alcancei não, sei que ele era Capitão França. Meu pai é Eugeniano José de França e a minha mãe, Helena Rosa da Costa. A minha mãe fugiu com o meu pai. O meu avô não queria nem ver o meu pai. Eu sei que ele fugiu de lá, que morava no Ouro. A minha mãe fugiu para morar aqui na Arapiraca. Casou, já saiu com o homem, né? Ela já saiu, ia voltar mais para casa. Ele ia querer ele mais, não queria mais não. Depois ele aceitou. Quando parece que a mãe já tinha uns 3 filhos, foi que ele aceitou. Ela foi lá na casa dele e ele aceitou. Nós somos 10, a minha família. Eremilda, a mais velha. Segunda, a Vânia. Eu era entre a Eremilda e o Arli. Depois o Hélio. Depois do Hélio era a Marilene. Depois de Marilene era a Anadege. Depois de Anadege era o José. Depois de José a Lourdes. Depois de a Lourdes o Adelso. Lembro, era uma casa feita de tijolo e tinha muita a mangueira ao redor, ali na rua São Francisco. Era por ali. Que da onde a gente morava, a gente já avistava o Adriano Jorge, que ia para o hospital e vinha para a Avenida Rio Branco, né? E vinha de lá de cá, da rua, atravessava ali. Ali era onde é hoje a esquina, que hoje é, né? Ainda tem o cruzamento, era ali mesmo, Arapiraca.
Não tinha não hospital nessa época. Nessa época não existia hospital ali não. Só casa mesmo, não tinha nada. Tinha uma ruinha, aí ia sair ali bem com frente ao Adriano Jorge. E no outro lado já era rua, que era a família Pereira, não tinha loja não. A pracinha dos Curi já existia. Os Curi era uma família, era ali. Não tinha energia, não tinha água, era água que iam buscar fora, nos açudes. Iam buscar água lá no açude do governo. Agora não era água como era agora não, era limpa, viu? Riacho Pirocaba. Meu pai ia no jumento, carregava água no jumento. Acumulava, né? Nos baldes, nos potes, nos purrão, que o povo chamava antigamente de barro, era purrão, né? Aí acumulava nos purrão. Era para tudo. Não tinha outra água não, era essa água mesmo. Isso era quando eu morava aqui, né? Mas depois a gente foi embora para o sítio. Porque o meu pai disse que não podia criar os filhos em Arapiraca, porque tinha que ir embora para o sítio, que ele tinha um sítio. Aí a gente foi embora para o sítio. Nós morávamos numa casa que tinha um riacho por trás. Quando eu fui crescendo, era tudo água salgada lá, não tinha água boa não. A gente ia lavar roupa numa distância grande. Juntava as roupas e botava no jumento e a gente ia lavar roupa fora. Veio lá no Brejo, aqui perto do Coité do Noia, a gente vinha lavar roupa aí. Mas era tudo muito fácil, ninguém se cansava não. Como é que diz? Hoje em dia é tudo difícil, né? Mas naquela época a gente aceitava tudo normalmente. Lavando numa pedra, a gente sentado de coca, de qualquer jeito, e para esfregar no chão. Não tinha lavador não. Nem sabão em pó não existia, era só sabão de pedra. Somente lavar roupa, estender e pronto, só era isso. Meu pai plantava mandioca e a gente ia para a roça, ajudar ele a plantar. Só quem nunca foi à roça foi a minha mãe. Ela costurava, fazia as nossas roupas. Comprava os tecidos e tinha as feiras que a gente ia mais para comprar, era Limoeiro, as lojas, lá perto. A loja era lá perto, Taquarana. Isso quando eu era nova, viu? Arapiraca era mais difícil, mas era difícil da gente vir. Só quando meu pai, de vez em quando, queria vir para a feira. E ele ainda vinha para a feira aqui. Aí eu fiquei ajudando a minha tia, dando acabamento em roupa. Eu acho que eu já tinha de 10 ou 12 anos já. É quase como hoje, sai roupa comprida, sai roupa godê, sai roupa que essa roupa que estão usando agora foi muito da minha época, de comprida, cortada de saia, viu, assim. Essas coisas voltou muito, viu, no tempo antigo. Voltou muito agora. Brincadeira era essa, ouvir a história do Trancoso, dos mais velhos contar as histórias. Lobisomem era que existia, né? Lobisomem existia. Foi o corredor, da onde eu morava para a casa da minha avó, do meu avô, era bem longe, mas a gente saía à noite e ia brincar com os outros primos lá com a minha casa, a casa do meu pai, ficava distante da casa dos meus primos. Boneca. Era os calunguinhos bonitos, quase como agora. De cavalo eu andei muito, né? Andava a cavalo. Eu vinha de lá do Gulandim para aqui, para Arapiraca de cavalo. A gente olhava as festas. Era pastoril, era reisado, era os patidos, uns azul, outros vermelho. A maioria tudo enfeitado, dançando, era desse jeito. Era a escola municipal, lá já tinha. Era normal.
A professora era até minha prima, Marinete. Era até minha prima e tinha não só para aprender a ler. É, que eu sei até hoje, né? Comecei lá, foi. Apanhava de palmatória. Não dei não, mas era palmatória e castigo. Só quando a gente desobedecia a professora, não fazia a história certa, tabuada. Hoje em dia não existe mais, né? Mas era tabuada e que a gente aprendeu as coisas. Eu era meio ruim para aprender os números. Assim, por exemplo, que tinha dividir e somar, não era? E eu não era muito boa não em dividir. Dividir não era muito boa não. Foi assim, numa festa de quermesse. Eu fui para essa festa, ele morava em outro sítio. E eu morava no sítio, ele em outro. Eu já conhecia ele, que ele ia buscar costura na casa da minha tia, para a família dele. A minha tia era costureira da família dele, das mulheres. Ele ia buscar costura lá. Eu conheci ele assim, mas eu nunca me interessei por ele, não. Nelson Quintino da Silva. Quando foi nessa festa, tinha aquela leilão, ele arrematou lá, não sei o que foi, e trouxe para mim, sem nem a gente... Ele arrematou no leilão, não me lembro nem o que foi mais. Só lembro dele, aí ele trouxe e me deu de presente. Aí ele ficou, de vez em quando aparecia lá em casa. Terminou que a gente namorou mesmo, né? Mas era esse namoro, não era namoro de beijo, não. Eu sei que com a continuação ele falou a meu pai para me casar comigo. Meu sogro era João Quintino da Silva. E minha sogra era Clarinda Maria da Conceição. Eu só sei que marquei a data, você sabe que eu nem me lembro quanto tempo foi. Eu sei que eu namorei, para a gente se casar foi pouco tempo de conhecimento. Foi para a igreja e casar e pronto. Taquarana. Vivemos bem, graças a Deus. A gente vivia bem. Ele era até umas pessoas bem de vida. A gente estava bem. Aí quando foi depois que eu me casei, parece que a gente só viveu 18 anos. Depois disso ele adoeceu do coração e não teve cura. Ele passou uns 3 anos doente. Adoecia, melhorava, depois piorava. Aí a gente resolveu vender a propriedade lá no sítio Terra Limpa. Aí resolvemos comprar aqui. Viemos embora, nós viemos aqui. O dinheiro de lá deu para comprar essa casa, esse terreno, viu? Aqui que é um terreno, lá no quintal é muito grande. A gente comprou isso aqui e o dinheiro que sobrou da propriedade, a gente investiu em mercadoria, para os meus filhos começar a vender. O mais velho tinha 17 anos. E os outros eram 15, 13 anos, mas tudo já dava feira. O mais velho era o Roberto, o Gilberto, o José, era esses que dava feira. Pedro, o Genivaldo, depois do Genivaldo é a Gorete, depois de Agorete é o Erinaldo, depois do Erinaldo era o Everaldo, depois do Everaldo, o Ronaldo. De 2 anos eu tinha um filho. Ele doente e a gente não podia, como era que ia conviver lá? Era financeiramente. Financeiramente, como era eu ia botar esses meninos na roça para trabalhar, não podia. Quando a gente veio, chegamos aqui em janeiro, quando foi em novembro, ele faleceu. Aí a vida continuou, eu com meus filhos. Não foi fácil, né? Criar 9 filhos. Eles trabalhavam, dando feira, fim de semana, estudavam. Eles estudavam, os meninos, e no fim de semana ia dar feira, 3, 4 feiras por semana, eles davam.
Não sei, com a continuação que a gente foi, eles foram crescendo, né? Ele dizia assim, mãe, eu trouxe um terno de jogador para a senhora costurar. Aí eu costurava e eles levavam para a feira. E a gente viveu, fomos vivendo. Na semana eles trabalhavam, aí estudavam e quando foi depois já foram trabalhando. O Roberto já era um rapazinho, já ia para a livraria do meu irmão. O Gilberto já foi para a farmácia do meu irmão, Adelso também, que meu irmão tinha uma farmácia. E com a continuação do tempo, o meu filho vendendo roupa na feira, o Gilberto. Vendendo roupa na feira e com o tempo ele era funcionário do Adelso, mas comprou a farmácia do Adelso. E é essa farmácia que é hoje o menino sábio, o Sandro. Farmácia da Rua 30. Com o tempo colocou outra e não só isso não, ele é proprietário forte, o Gilberto. Tinha fazenda. E a farmácia que é do meu filho que faleceu, é os meus netos que tomam conta. Mas o meu filho que começou a trabalhar na farmácia com ele, que um irmão trabalhava com o outro. Aí quando ele faleceu, há 3 anos atrás, ele passou 1 ano só na farmácia com o sobrinho. Aí depois ele foi achando melhor botar uma farmácia para ele, até que se deram bem, eles se entendiam, os irmãos, porque os filhos do meu filho, meus netos, eles não trabalhavam na farmácia, eles não sabiam de nada da farmácia. O meu filho mais novo era quem sabia de tudo. Aí ficou 1 ano para ensinar o meu neto a tomar conta da farmácia. Aí depois ele resolveu botar outra farmácia. O meu filho, ainda hoje ele tem a vida dele, viu? O meu filho José, que é o Neno, ele tem a vida dele, ele vive muito bem de vida, tem as propriedades dele, fazendeiro, mas ainda hoje ele trabalha com o meu irmão. Você vai falar na Mandacaru, que é a loja nova agora, ele trabalha lá. E tem o outro mais novo que trabalha na Radar, é o Pedro. E tem o Erinaldo que trabalha, que toma conta da Grande Rio em Penedo, mas ele não só vive com a Grande Rio não, ele tem um hotel muito bom lá em Penedo. Segundo meu filho, o José, ele foi trabalhar com o meu irmão no posto de confiança. E o Roberto ficou vendendo roupa ainda na feira. Aí ele comprou um ponto, um terreno lá com frente ao Clube de Fumicultores, o Roberto. E foi construindo e vendendo roupa feita e ele construindo a loja, o salão. Com o salão, e ele lá com o salão pronto, mas ainda dando feira, não queria negociar. Eu achava que saísse da feira não era bom. Mas com o tempo ele deixou a feira e começou no negócio de material de construção, casa nova. Além da loja dele, ele é construtor, Roberto. Constrói casa. Casas boas, bem feitas, ele constrói. E aí ele, com o tempo, ele deixou o filho na loja. Nesse tempo ele já tem o filho, o rapaz, deixou na loja e ele mudou para ramo. Ele vai na loja, a loja é dele. Ele disse que não deixa a loja. Todos os dias vai na loja. Mas o ramo dele agora é construir. O Genivaldo botou uma livraria e o Ronaldo, o mais novo, toma conta de uma loja em Paulo Afonso. A Gorete estudou e foi professora. Agora já está para se aposentar. Para finalizar, graças a Deus, eu sou muito feliz. Não era muito grande não, viu?
Arapiraca. Depois cresceu há pouco tempo. Tinha desenvolvimento grande. Você lembra que ela era de Limoeiro de Anadia, Arapiraca. A energia era do Valdemiro Barbosa. Era, mas tinha. Era energia assim, quem podia colocar, né? Não era a noite toda, não. Era isso. A claridão era na época da lua cheia, né? Mas era bom. A feira era ali na Praça Mané André. E a gente ia de Kombi. No começo ela foi ali na Rua 15 até a Rua do Peixe. Aí depois foi que foi crescendo. Fosse passar a carne, botava no sol. Não existia esse negócio de mosca como hoje em dia, não. Era... Pendurava num arame as carnes, por exemplo, né? Porque não tinha para passar a semana. Pendurava num arame e depois guardava. Na igreja Bom Conselho. Era um cemitério ali. Grande, mas depois acabaram com o cemitério e construíram aquela enorme igreja, né? Demorou muitos anos para construir aquela igreja. O padre mais conhecido era o padre Epitácio. Tinha rezadeira. Sempre a gente curava os filhos com rezadeira. Aí a gente chamava que era olhado, botaram olhado no menino. Não, e você sabia que é verdade? Quando o Roberto era pequeno, miudinho, chegou uma mulher lá em casa e disse assim: nossa, como ele é esperto. Bole com as pernas e tudo, pronto, o menino adoeceu. Deu logo uma desinteria. Aí eu mandei chamar a curadeira e a mulher botou olhado no menino. Soluço, botava um negocinho vermelho na testa. O povo às vezes tinha simpatia, às vezes dizia tem um coração da galinha, se ficasse fechado, cortava no meio. Se ficasse fechado, era homem, se ficasse aberto, era mulher. Ou era quem tinha essas coisas. Ele vendia roupa feita também. Aí quando ele andava nos caminhões de mascate, andava de menino e rapazinho, só era ele vendendo roupa. E tinha aqueles homens, né? Era aquele senhor. Aí porque ele era pequeno, era rapazinho, 10, 12 anos, aí botaram o nome dele de Pivete. E por isso o povo até hoje conhece ele como Zé Pivete. A história dele foi essa. Que ele também vendeu roupa feita, viu? Vinha o povo de Caruaru para vender a roupa aqui na Arapiraca. Aí eles compravam que eles eram revendedor, né? Comprava para revender. Mas era diferente, não era como agora não. Ele conta uma história, que ele foi para vender roupa na Lagoa da Canoa. Quando chegou no caminhão, no meio da estrada, o caminhão quebrou. Aí ficaram todo mundo de mão na cabeça. Aí ia passando um homem no jumento, aí ele disse: ô moço, para aí para eu botar essa mercadoria no jumento. E ele foi para a feira, os outros não foram para a feira, e ele foi para a feira. A primeira loja dele foi o Posto de Confiança, com frente à Comercial Lopes, né? A loja, o Posto de Confiança. E foi crescendo, viu? Ele depois comprou outro posto. Com muito tempo ele comprou uma loja de carro, a Radar. Ele tem loja por todo canto. O pior que o meu filho foi-se embora, né? Ele adoeceu. Foi-se embora, adoeceu, ele já meio doente, ainda ia para a fazenda, mas não sabia o que era. Quando foi depois, ele não pôde mais. E agora ele ainda ia doente em casa, ainda ia tomar injeção no hospital. Depois viu que não tinha mais jeito aqui, foi para Maceió. Infelizmente, ele passou 15 dias e não teve mais cura. Foi a primeira pessoa da pandemia, foi ele. A família toda gostava dele. Nessa época foi assim, uma tristeza. Foi muito triste. Não posso nem falar da morte do meu filho.
Muita gente pergunta assim, o que era que eu fiz, o que é que eu faço para, com essa idade, eu não me sinto velha, de jeito nenhum. Porque tem gente com 60 anos, é tanta doença que é para morrer. Sim, me operei dos dois joelhos, fiquei sem poder, assim, não era que eu fiquei sem andar, fiquei assim, sentindo dor. Passei um ano no tratamento do joelho, aí o médico disse que eu tinha que me operar, me operei, foi com um ano, eu me operei do outro, mas eu não tenho bem resistência, né? Mas eu ando. Eu costuro ainda, não é costurando para fora, mas eu costurando o que for preciso, de casa, tudo, essas coisas, tudo é eu que faço. Sim, gosto de bordar. Bordo toalha para os meus filhos, tudo. Bordava para os meus netos e para os meus filhos, mas agora que a minha vista estava vindo, depois que eu me operei, aí deixei de bordar para os meus netos. Eu faço ponto de cruz, vagonite. A carne, eles gostam muito da carne, meus filhos, a carne que eu faço, a carne de boi. Ele chega aqui e ele diz, bota, ô fulana com a mulher, bota aquela carne que a mãe faz, porque lá em casa eu já cansei de ensinar a empregada e ela não sabe fazer. Tudo na minha vida, não tem outra, eu só tenho a minha família, tudo. É tudo na minha vida. Eu tenho 23 netos. Graças a Deus são muitos netos, muito bons. Aí se junta todo mundo. Quando é São João, eles vêm tudo para cá. Quando chega aqui, eu digo, eu não quero não mais aqui. Depois que Gilberto se foi, não quis mais não. Eu vou quando eu quero ir, quando não, eu nem vou. Graças a Deus, ainda hoje eles ainda me obedecem, ainda hoje eles me consideram como mãe, é assim. E eu acho que a vida é essa. Mais ou menos, eu acho que está com um mês, não sei não. Quando eu estava lá dentro da cozinha, umas 5 horas da tarde, que aí quando vai chegando 5 horas, aí eu já vou cuidando da janta, viu? Cozinhando inhame, botando massa de cuscuz, fazendo café, fervendo leite e a mistura tem também. Aí eu estava aqui, ia saindo uma moça aqui, lá do Boteco do Cisto. Aí ela disse, ô dona Elza, aqui tem um pessoal que quer falar com a senhora. Eu digo, olha, quer falar comigo, manda entrar. Aí ela mandou entrar. Quando eu saí para fora, aí eu falei assim, boa tarde, moço. Eu não vou lhe atender agora, porque eu estou olhando o café. Estou olhando o café e o leite no fogo. Mas o senhor senta aí. Aí depois eu saí e disse, sim, e aí? Qual é a conversa comigo que o senhor quer? Ele disse, dona Elza, eu vim aqui para falar com a senhora, para a senhora dar uma entrevista. Eu disse, entrevista de quê? Aí foi contando. Eu falei com o Roberto, filho da senhora, e ele disse que a senhora, que eu aparecesse aqui. Aí eu disse, tá certo, eu não sei não como é, da entrevista é como. Aí ele foi e contou. Vem um rapaz aqui, aí ele vem fazer uma filmagem com a senhora. Aí nisso o meu filho entrou, foi o Erinaldo, ele disse, boa tarde, diga deputado. Eu disse, oxe, é o deputado Ricardo. Aí ele foi e me contou a história e deu os conhecimentos com meus filhos, que conhecia eles tudo, os meninos conheciam ele. Aí ele contou a história e disse, olha, para a senhora, dia tal, a senhora vem um rapaz aqui para fazer uma entrevista com a senhora. Eu digo, tudo bem, não importa não, pode vir. Aí foi marcado para vir hoje, né? Não conhecia o deputado, só via falar no Ricardo Nezinho. Vi falar demais.
Eu até pensava que era alguma pessoa do terreno dos meus filhos que queria falar comigo alguma coisa. Era de alguém que quer falar comigo, porque às vezes tem desconhecido, né? Às vezes tem uns que trabalham com os meus filhos e às vezes vem trazer algum recado para mim. Aí eu pedi desculpa a ele, né? Que não sabia que era o deputado. Fiquei esperando, né, por esse dia. Foi ótimo, foi. Pelo menos a gente conversou, não é? Foi bom mesmo. Primeiramente a Deus e segundo a minha família. Minha família toda e os meus filhos, que são tudo na minha vida. Que só Deus foi quem me ajudou a criar eles, né? Porque eles ficaram tudo de menor. Aí muita gente às vezes fica assim, pensando como foi. E a gente vendo, eles já iam trabalhando, dando feira, e arranjando dinheiro da feira, e por isso chegava no fim da semana e dava o dinheiro para eu ir para a feira, e eu sei que a vida foi crescendo, que a gente nem sentiu, né? Mas está com muitos anos, né? E Deus dê muita saúde e proteja vocês com a sua família. Vocês têm filho, né? Saber criar filho. Beijo, beijo para vocês todos. Que dê muita saúde a todos, muita paz.